Hoje vamos falar da providência de Deus e sua relação com a imutabilidade de Deus e a sua ação acerca das coisas físicas, especialmente o ser humano. Vamos lançar mão de Jó capítulo 23, e isso porque o livro de Jó no capítulo 23 é um texto pouco utilizado. Existe um uso muito maior no livro de Jó dos capítulos 1 e do capítulo 42. O miolo de Jó, ele é riquíssimo. Precisamos entender que ali, na, naqueles discursos de Jó, nos discursos de Deus e dos amigos de Jó, há uma rica teologia. E hoje no capítulo 23 nós vamos entender então como que funciona a imutabilidade de Deus e a sua relação com a divina providência. Bom, o livro de Jó você já conhece, nós não vamos explicar aquela questão contextual, né? Nós vamos partir direto para o capítulo 23. Nesse capítulo 23 nós temos um discurso de Jó. Ele está argumentando. Na sua argumentação, Jó ele utiliza de um vocabulário jurídico da época, é claro. E esse vocabulário jurídico ele aponta para algumas características do Deus providente. E uma coisa interessante nós podemos começar a falar é que esse texto mostra a transcendência divina, uma vez que Jó parece ter dificuldades em encontrar ou de estar na presença do Senhor de forma efetiva. Então nós temos no capítulo 23 o início do texto, começa dizendo então da resposta que Jó dá a Elifaz. E ele já tinha tecido alguns argumentos acerca do Deus providente. Agora nessa resposta Jó começa no versículo de número 1 e 2, tratando então da questão da pesada mão de Deus. É claro que nós temos algumas versões que não traduziram uma expressão que aparece, que é a expressão Yadi. Essa expressão Yadi, as versões em português mais utilizadas que eu encontrei a tradução desta palavra, que é minha mão ou mão de mim, e que no contexto, junto com as outras partículas hebraicas que aparecem, seria sua mão sobre mim. A NVI, a versão NVI e a versão Almeida 21, elas traduziram. A King James, a Nova Almeida atualizada, a NVT, a Corrigida Fiel, nenhuma delas traduziram. A versão NVI, ela traduziu da seguinte forma: a mão dele é pesada, mas a melhor tradução seria a mão dele sobre mim, ou a sua mão sobre mim. Isso significa que em sua divina providência, Deus ele toma iniciativas e que de acordo com o ser humano, do ponto de vista humano, a mão de Deus ela pesa. Como você pode conferir em Atos 13:11, onde se diz que a pesada mão de Deus fará algo com alguém, né? E em Salmo 32:4 também nós temos essa expressão. São duas expressões emblemáticas que reforçam o nosso entendimento acerca do versículo número 2. A mão de Deus pesa sobre a vida de Jó,
Jó ele argumenta acerca disso, e essa mão pesada é a mão de um juiz em sua sentenciação, sabe? Você já deve ter visto que os juízes, eles, uma forma muito característica de apresentar o juiz é que ele bate o martelo. E, e se ele bate o martelo com força, ah, pode ser que a sentença seja uma sentença rígida. Então nós temos aqui um vocabulário jurídico. Deus, em sua divina providência, ele sentencia. E ao sentenciar, ele então pesa a sua mão no bater do seu martelo. É claro que as expressões martelo não aparecem, mas fica muito claro que Jó está preocupado com a pesada mão de Deus no versículo número 2, apesar de algumas traduções não terem traduzido a expressão mão. Ele fala então que ele quer ir à presença. Versículo 3 e 4, ele diz que ele quer ir à presença, ele quer se apresentar a esse juiz. Então nós temos um tribunal de Deus, apesar de que aí agora nós temos uma inversão. Enquanto a Nova Almeida atualizada, a King James, traduzirem habitação, a NVI e Almeida 21 traduziram tribunal. Tribunal é um entendimento que se tem de que o lugar, o locus do juiz é o tribunal. Porém, a palavra tribunal não aparece no texto original, e a melhor tradução seria habitação. Essa habitação do juiz é lógico que é o tribunal, e por isso a NVI, por exemplo, traduziu habitação, entendendo que seria ali o local de trabalho do juiz. No versículo de número 4 e 5, nós temos então as figuras do réu e do juiz, do Deus providente, sua criatura, no caso específico Jó. Jó ele está tentando se defender diante de Deus, ou tentando, como ele próprio diz, que ele, se ele pudesse falar pessoalmente, fisicamente, ele apresentaria a causa dele e utilizaria de argumentos. Então, falando de um contexto jurídico, de um tribunal onde há um réu culpado, o homem pecador culpado, que se acha que é o Jó, e o juiz, o Deus soberano e providente. Esse Deus soberano e providente, ele então tem a sua sentença. Por isso que Jó fala acerca da sua ordem apresentada por Deus, a sua sentença e dos seus argumentos de Jó no caso, que são argumentos humanos. O Deus providente, aquele que decreta, ele tem os seus motivos legais para o fazer. Porém, o ser humano ele sempre quer argumentar acerca das coisas que lhe sucedem. Por isso, Jó diz que quer apresentar os seus argumentos, a sua causa. Encheria a minha boca de argumentos, diz no versículo de número 4. E no versículo 5 ele fala, estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? É a pergunta feita por Jó. Então, no versículo de número 6, nós temos a questão da autoridade legal do Deus providente. Ele pode infligir Jó numa punição, e o próprio Jó é quem está dizendo, porque ele conhece esse juiz.
esse juiz ele possui uma autoridade legal pressuposta no pacto da aliança. Logo, em sua transcendência divina, dos versículos 7 a 9, nos é apresentado a incapacidade humana de entender o agir de Deus. Deus é providente, mas para nós humanos é impossível, às vezes, entender. Nós somos incapazes de entender o agir de Deus. Por isso o versículo 7 fala que os movimentos de Deus, eles são autônomos. Deus, ele tem autonomia. Deus, ele não está preso com sua mobilidade, ele não está preso à vontade humana, mas ele é autônomo em seus movimentos. No versículo 8, nós percebemos que o agir de Deus, ele é de difícil percepção humana. Versículo de número 8. Por isso que Jó fala que não o encontra. No versículo 9, ele deixa claro que o agir de Deus é oculto à mente humana. Então, nem a sombra dele eu vejo, diz o versículo de número 9. A expressão aqui do versículo de número 9 é a expressão heré. Essa expressão hebraica, né, e ela antecedida de uma partícula velô e não o vejo, né? Apesar de que algumas traduções colocaram a sombra, não tem problema, não tem sombra ali. Mas o que Jó quer dizer é que ele não consegue ver, ele não consegue enxergar, ou seja, está oculto à sua mente. Isso porque Deus, ele é o oposto da humanidade. Deus, o Deus providente, ele é oposto à humanidade em termos de caráter e de essência. Então, esse Deus providente que Jó está procurando é um Deus cuja justiça é uma justiça própria do ser divino, não uma justiça que se adequa à justiça humana. Por isso, às vezes, algumas pessoas ficam frustradas com o que lhes acontece, por não entender que nos bastidores existe um Deus que controla todas as coisas, que governa todas as coisas e que sustenta todas as coisas. A expressão do versículo 4, mispat, que é uma expressão às vezes traduzida por julgamento, por direito ou por justiça, é uma expressão que aqui nesse texto mostra um Deus que não aceita a argumentação humana. Essa argumentação humana que aparece, né, nesse versículo de número 4, os argumentos humanos não podem modificar o que Deus, em sua divina providência, já preparou. Isso porque Deus, ele é imutável. E a imutabilidade de Deus, veja bem, a imutabilidade de Deus não é que às vezes nós pensamos que Deus é imutável, mas como que pode Deus ser imutável? Bom, a imutabilidade divina, como eu já disse, não pode ser entendida no sentido de imobilidade, como se Deus não se movimentasse, como se o Espírito de Deus não fosse um espírito ativo, né, dinâmico. Então, o que nós precisamos ter em mente é que não há nenhuma mudança no ser de Deus.
Não há mudança nos seus atributos, nos seus propósitos, nos seus motivos, nas suas promessas, no seu planejamento, seus decretos. Ele é imutável quanto a isso. Deus, ele é imune a todo acréscimo ou a toda diminuição. O seu conhecimento, os seus planos, seus princípios, sua vontade, elas permanecem sempre os mesmos. Mas ele é um ser que se movimenta, ele não é imóvel. Então, essa relação de Deus com os homens, no caso de Jó, e por isso existe a oração, nós precisamos entender que em sua relação para com os homens, ele muda. Então, ele faz alteração. Eu quero ler um pedaço do que o Luiz Berkoff diz acerca disso, porque às vezes você faz aquela pergunta, mas Deus se arrepende, ele muda, como é que é isso? O Berkoff, ele diz assim, ó, se a Escritura fala do seu arrependimento, de sua mudança de intenção e da alteração do que ele faz de sua relação com pecadores, quando esses se arrependem, devemos lembrar-nos de que se trata apenas de um modo antropopático de falar. Na realidade, a mudança não é em Deus, mas no homem e nas relações do homem com Deus. Então, sustentando a doutrina da imutabilidade, o que Berkoff quer dizer é que em sua divina providência, tudo o que acontece, Deus já planejou. Quem muda é o ser humano e não Deus. Então, como Deus é o oposto da humanidade, o versículo 10 vai mostrar a sua onisciência. O Deus providente, ele conhece tudo, conhece todas as coisas, conhece o caminho por onde anda, diz Jó. Esse Deus também, ele refina o ouro, diz ainda o versículo 10. E esse pôr à prova, esse refinar o ouro, é o cuidado do Deus providente. Esse cuidado que aparece também no versículo de número 11. Os meus pés, né? Os pés firmados em Deus, que Jó diz aí, essa é uma segurança, é o cuidado do Deus providente. Esse Deus que é legislador, nos versículos 11 e nos versículos número 12, né? É um legislador que não pode ser enfrentado devido à sua autoridade legal, como eu já disse. Por isso, ele é assertivo nos seus decretos. Por exemplo, no versículo 13, ele pergunta: quem poderá fazer-lhe oposição? O que faz, se ele quer. É interessante essa expressão, ele faz o que quer, porque lendo Emil Brunner, que é um teólogo mais aberto, ele diz que se Deus é imutável, olha o que ele diz, se Deus é imutável, então ele não pode ter misericórdia sincera. Porque o Emil Brunner, ele confunde mutabilidade com imobilidade, e aí ele diz isso. Mas esse Deus soberano, ele faz aquilo que ele mesmo ordenou. Então, isso que ele ordenou do versículo 13, né? Eu separei aqui algumas diferenças de versões. A King James, por exemplo, diz: ele faz o que ele deseja fazer. Claro. A NVI diz: ele faz o que quer. A Nova Almeida atualizada diz: o que quer, isso fará. A NVT traduziu: ele faz o que bem deseja.
Então, isso deve ser entendido, esse versículo 13, deve ser entendido no guarda-chuva da divina providência a partir de uma expressão hebraica que é a expressão ruki, que aparece lá no versículo de número 14 mais à frente. Ele, no capítulo 23, 14 da NVI, eu vou ler aqui assim: executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. O que Jó está querendo dizer, né, utilizando aqui da palavra ruki que aparece, que é a palavra que significa designar ou decretar. Ele decretou, né? Ele decretou, ele designou. E se ele decretou e se ele designou, ele vai cumprir aquilo que bem deseja, ou aquilo que ele quer, aquilo que ele já decretou na eternidade, o Deus providente. Então, o versículo 14 é chave para entender o versículo de número 13. Executa o seu decreto contra mim. Então, existe uma expressão nesse versículo 14, junto com a expressão ruki, que é a expressão yamou. Essa expressão yamou, que pode ser traduzida por meio, é porque Jó está dizendo que o que está acontecendo na sua vida está acontecendo porque Deus designou por meio do seu decreto, por meio do seu desígnio. Ele faz isso por meio daquilo que ele planejou, isso porque ele é soberano. E é por isso que Jó diz no versículo 14, 15 e 16 que ele tem temor. Algumas versões falam que ele está apavorado. Ele é todo poderoso, diz o versículo 16, e causa-me pavor, traduziu assim a NVI. Causa-me pavor. É alguém que está apavorado. Essa é a melhor tradução para esse texto. Mas ele encerra o versículo de número 17 dizendo também que ele não foi silenciado pelas trevas, e que esse não silêncio que Jó está dizendo pressupõe que Deus é misericordioso. E aqui parece que Jó tem uma certa esperança de que as coisas irão mudar, que no final de tudo, neste tribunal de Deus, no lugar de habitação do juiz, o réu diante do juiz, no caso Jó, ele terá a sentença executada a seu favor. O juiz, ele terá misericórdia. O Deus providente, ele terá misericórdia, porque também faz parte dos seus decretos.